A paz do Senhor, Deus abençoe você que já nos assiste aí pelas nossas redes sociais. Nós estamos aqui no Templo Monte Tabor. Meu nome é Emerson Roberto. Nós estamos na série A Importância do Discipulado 1 a 1, para você ensinar uma pessoa a discipular outra pessoa e você também aprender. Então hoje nós vamos para a lição de número 7, Conhecendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo é o 39, nós vamos ler apenas um versículo. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então vou repetir, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Podem sentar? Você que ainda não tem a sua revista Discipulado 1, você pode adquirir. Se você precisar, no final do culto, nós vamos estar aí atendendo você, porque hoje eu não coloquei lá na banca de apoio. Então, vamos colocar nossa projeção, está aí, Conhecendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, vamos aqui para a definição. O termo Bíblia é de origem grega e significa livro. Na verdade, isso vem de uma palavra, Biblos, que é o nome de uma cidade. Passa a próxima projeção aí, por favor. Se você olhar no mapa, tem aí no Mediterrâneo uma cidade chamada Biblos, onde era feito os papiros, os pergaminhos. Então, desse nome também, Biblos, vem a palavra Bíblia, que é coleção de livros. Embora tenhamos a Bíblia na conta de um só livro, na realidade ela é constituída de uma coleção de livros menores. Então, nós vamos aqui para a composição. Então, como a Bíblia foi composta? Então, aqui, ao todo são 66 livros, isso aqui na Bíblia evangélica, tá, irmão? Porque na Bíblia católica, por exemplo, tem um total de 73 livros. Os livros que são a mais são 7 livros, são os livros de Tobias, de Judite, Sabedoria de Salomão, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e parte dos livros de Esté e Daniel, que também compõem a Bíblia católica. Esse livro para a gente é chamado de livros apócrifos, é assim que a gente dá, porque eles não são considerados livros inspirados, por isso eles não entraram no cânon sagrado. Mas eu vou mostrar para vocês como começou a Bíblia, antes de eu falar aqui para vocês dos detalhes dela. Então passe aí o slide, passe o outro. Então a Bíblia ela começa sendo escrita da forma cuneiforme, ou seja, tinha que pegar a cunha e fazer isso através da pedra, cunhar na pedra as escritas. O que você está vendo aí é o monolito do Código de Hammurabi, que o rei na Mesopotâmia mandou escrever com as leis dele. E assim também foi escrito, por exemplo, os 10 mandamentos nas tábuas, eram pedras de forma cuneiforme escrita. Por exemplo, passa aí o slide. Então aí eu ficava dessa maneira aí para poder ler todas as leis. Passe o slide. Aí a lei de Moisés eram 2 tábuas de pedra que também foi cunhada nas pedras. Passa aí, ficava dessa forma aí, porque você está vendo a Bíblia aí no hebraico, na linguagem original, onde ela foi escrita. Passe aí. Só que depois da escrita cuneiforme, que era feita na pedra, através da cunha, veio aí o que a gente chama de papiros. O papiros era a entrecasca do junco, que era tirada para poder se escrever com tinta nelas. Só que isso, ficava escrito dessa maneira, só que envelhecia. Passa o slide. E aí ficava dessa forma, aí precisava ser reescrito o tempo todo. Esses homens que reescreviam a Bíblia, no Antigo Testamento, eram chamados de maçoretas. No Novo Testamento, são chamados de escribas, as pessoas que estavam sempre reescrevendo o texto para que ele não se perdesse. Só que depois veio o pergaminho. O pergaminho era o couro do boi, que era curtido para se escrever também com tinta nele, e aí se criava as escrituras. Então eram vários pergaminhos que compunham os livros que você tem hoje, num único livro, agora escrita no papel de seda. Quem entendeu, diga amém.
Ok, pode voltar lá para a nossa projeção. Então, ponto 2 diz, a composição, ao todo são 66 livros, 39 que compõem o Antigo Testamento e 27 que formam o Novo Testamento. Aí a Bíblia ela tem 1.189 capítulos, a Bíblia tem 31.105 versículos, isso aí na versão Almeida, Revista e Corrigida, porque nós temos várias versões que nós vamos aprender, e aí isso vai mudando. Aí tem algumas curiosidades na Bíblia, por exemplo, o maior livro da Bíblia, quem sabe? É o livro de Salmos. Quantos capítulos tem? 150, olha, os jovens estão afiados. E aí o maior livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. E o menor livro, quem sabe? É a segunda carta de João, só tem 13 versículos nessa carta. Aí nós temos, por exemplo, o maior capítulo da Bíblia, quem sabe? Salmo 119, tem 176 versículos. E aí nós temos, qual é o menor capítulo? Também é no livro de Salmo, Salmo 117, só tem 2 versículos. Aí nós temos aí, qual é o maior versículo da Bíblia? Esté, capítulo 8, versículo 9. Qual é o menor versículo da Bíblia? Aí, dependendo da versão, vai ser Jó, capítulo 3, versículo 2. E disse Jó, só tem 5 letras. Isso na versão Almeida, Revista Corrigida. Aí você vai procurar nas versões, vai depender, aí tem mais versículos. Por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz, não matarás. São 10 letras. Pastor, o senhor falou muito rápido, eu não anotei nada. Aí depois você chega lá na sua casa, no YouTube, coloca lá em slow motion. E aí você vai ver de câmera lenta, e aí vai anotar tudo isso que eu falei. Amém? Então, isso são só curiosidades da Bíblia. A Bíblia também, ela não foi escrita em capítulos e em versículos. Isso foi feito posteriormente para o nosso melhor entendimento, para que você pudesse achar aqui as referências. Então, a Bíblia foi dividida em capítulos no século XIII, entre 1234 a 1242, por Stephen Langton, que era bispo. Então, ele foi lá e dividiu a Bíblia, por isso nós temos 1.189 capítulos. Posteriormente, a Bíblia foi dividida em versículos, já no século XVI, entre os anos de 1551 a 1555. Robert Stein foi o que dividiu a Bíblia em versículos. Aí nós temos aí na RC, ao meio da Revista e Corrigida, 31.105 versículos. Aí fica fácil agora de eu falar, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de número 39, aí você acha rapidamente aquele texto. Mas antigamente, como eu mostrei para vocês, eram pergaminhos, eram rolos que eram abertos, e não tinha como você encontrar com a facilidade que você tem hoje. Então, Deus trabalhou para abençoar você, para que você realmente conhecesse a Bíblia, a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, vamos ver aqui a formação do livro. Então, a Bíblia ela foi escrita por 40 homens aproximadamente, no período aproximadamente de 1.500 anos. Então, demorou todo esse tempo para que todos os livros da Bíblia fossem escritos para depois serem juntados. Teve primeiro o ajuntamento dos livros do Antigo Testamento e depois o ajuntamento do livro do Novo Testamento, chamado de cânon sagrado, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Cânon é uma palavra hebraica que significa régua, vara de medir, porque tinha um critério para que o livro pudesse ser considerado sagrado ou não, principalmente os livros do Antigo Testamento que vinham dizendo, olha, assim diz o Senhor. Então já sabia que não era a pessoa que estava falando. Os livros tem aqui que foram inspirados por Deus. Então, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo, como diz aí na projeção, no ponto 3, a formação do livro, a escrever a palavra de Deus. Por exemplo, vamos ver aqui o versículo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, apesar de ter sido homens que escreveram, mas todos eles foram inspirados por Deus para que nós pudéssemos ter a revelação da palavra de Deus
em nossas mãos. Então, muitas pessoas não acreditam na Bíblia porque falam, foram homens que escreveram a Bíblia. Sim, foram através do que nós aprendemos, é que nós podemos deixar para a próxima geração. Só que você precisa entender que todos esses homens foram inspirados por Deus para escrever a palavra do Senhor. Então, por exemplo, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, não foi Paulo que escreveu a carta. Quem sabe quem foi que escreveu a carta? O nome dele já falei isso até na escola dominical, é Tércio. O Tércio, ele era a pessoa que Paulo estava falando e ele estava escrevendo. Então, o Espírito Santo inspirou essas pessoas e os homens escreveram. Mas a Bíblia, o autor dela é o Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. Foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus. Então, a Bíblia é um livro diferenciado, porque é o único livro que você consegue ler na presença do seu autor. Nenhum outro livro do mundo você lê na presença do autor. Tem que mandar um e-mail para ele, tem que ligar para ele se você não entendeu alguma coisa que ele escreveu. A Bíblia é diferente. Se você não entendeu alguma coisa que está aqui, é só você orar e o autor vai iluminar você para você entender. Então, a Bíblia, ela precisou da revelação. Deus revelou. Tem coisas aqui que você vai ver que se Deus não tivesse revelado, não tinha como homem escrever. Como é que o homem vai escrever sobre os céus e a terra, sobre o espaço, sobre as coisas que aconteceram no começo do mundo, se ele nem estava lá? Então, isso foi Deus que revelou. Onde foi que ele revelou isso, pastor? Nos 40 dias e 40 noites que Moisés passou lá no Monte Sinai, Deus desceu e revelou para ele muitas coisas. Aí a Bíblia precisou de inspiração, os homens precisaram ser inspirados por Deus. E agora, nós que precisamos de iluminação para poder entender. Então, está muito escuro aqui, você não está enxergando, aí vem o Espírito Santo, ilumina você e você passa a entender a palavra do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, esta é a razão pela qual, voltando para a nossa projeção, para o ponto 3, esta é a razão pela qual, apesar de ter sido escrita por homens, ela é chamada Palavra de Deus. Esse P aí é com letra maiúscula. Os livros da Bíblia formam uma unidade, apesar de ter sido escrita por homens diferentes, de costumes diversos, que também viveram em épocas diferentes. Então, por exemplo, Amós foi pastor de gado, Davi era rei, Paulo era intelectual, tinha o ofício de fabricante de tendas, Lucas era médico, Pedro e João eram pescadores. Esses homens todos de épocas, lugares diferentes, foram inspirados para que a Bíblia tivesse numa linguagem que a gente pudesse entender e ela se completa. Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Por exemplo, o livro de Gênesis não foi o primeiro livro escrito na Bíblia. Ele é o primeiro livro que conta a história do começo. Por exemplo, a tradição diz que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Ela está aqui em ordem canônica. Está de forma sistemática, para que você possa entendê-la melhor. Então, ele diz aqui no parágrafo seguinte: esses livros se harmonizam entre si justamente porque o Espírito Santo inspirou cada um dos escritores. A Bíblia contém verdades que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos. Ninguém poderia ter escrito sobre a criação do universo sem que Deus lhe houvesse revelado, como eu falei para você. Então, Deus revelou muitas coisas aos homens para que tivesse agora ao nosso conhecimento, principalmente sobre o conhecimento de Deus. Sabemos através da história sobre a veracidade da ocorrência de vários fatos, mas ao lermos a Bíblia verificamos que vários desses acontecimentos foram profetizados muitos anos antes. Então, por exemplo, aqui tem a referência de Lucas capítulo 4, versículo de número 21, quando Jesus está lendo a profecia lá, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, pois o Senhor ungiu. Ele fala, hoje se cumpriu essas escrituras diante dos vossos ouvidos. Diz assim mesmo. Então, começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então, isso já é o que havia sido escrito dele. Então, essas coisas que ele cita, está lá no livro do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo. Então, aqui você vai aprender dessas veracidades da ocorrência de vários fatos. Devemos reconhecer que a Bíblia é a verdade e, se desejamos sinceramente seguir os caminhos do Senhor, teremos parte dele
a ajuda necessária. Teremos da parte dele a ajuda necessária. Em João 7,17, há uma maravilhosa promessa a esse respeito. Então, coloque aí João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, você vai saber se é de Deus ou se é pessoal. Então, Paulo, quando ele está escrevendo algo que não foi inspirado por Deus, ele fala assim, digo eu e não o Senhor. Ele deixa bem claro que agora não tem nada a ver com Deus, é ele que está escrevendo. E aí também aqui Jesus deu testemunho a respeito da inspiração da Bíblia, em Lucas capítulo 24, versículo de número 27. Lucas 24, 27 diz assim, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então isso aqui é quando ele está indo lá com os homens no caminho, ele está falando desde Moisés que escreveu o Pentateuco, os profetas, que tem 12 livros proféticos na Bíblia, 5 são profetas maiores e 12 são profetas menores, um total de 17. Então, Jesus está dando aí também testemunho a respeito da inspiração da Bíblia. Ponto 4, a influência da Bíblia na transformação de vida. Então, a Bíblia, quando você lê, ela é transformadora. Por exemplo, João capítulo 8, versículo de número 32, a Bíblia diz assim mesmo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se tem alguma coisa espiritual, no momento em que você lê a Bíblia, tudo isso passa a mudar na sua vida, você é liberto de todas as cadeias e prisões, através da verdade da palavra de Deus. A mensagem da Bíblia transforma o homem, diz no ponto 4, pode-se sentir pessoalmente a sua influência. Então, nós sentimos a influência, porque segundo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos ela é o poder de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o que? Os pensamentos dos homens, do coração. Então, olha só, a mensagem da Bíblia é transformadora, transforma o homem, pode sentir pessoalmente a sua influência transformadora todos os dias. Então, olha só, quando estamos tristes, a sua leitura dá conforto. Por exemplo, Neemias capítulo 8, versículo de número 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, você está triste, aí vai ler a palavra do Senhor, quando chega nessa parte, lá no final, ele diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí você tira essa tristeza no coração e começa a entrar a alegria da salvação no teu coração. Quando estamos com medo, aí você lê, por exemplo, o Salmo 121, no versículo de número 5, a Bíblia fala, o Senhor é aquele que te guarda. Então você não precisa ter medo, porque Deus vai guardar você. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Salmo de número 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Irmão, se você habitar com Ele, você está protegido por Ele. Aí ele fala que ela inspira confiança quando estamos em desespero. Aí você lê o Salmo de número 46, você está desesperado, o Salmo 46 fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e acaba a sua angústia, porque Deus está presente com você, quando você está nesse momento de desespero na sua vida. Ela infunde esperança para você. Então, ela contém o bálsamo, a palavra certa para a necessidade de cada indivíduo. Então, a palavra do Senhor é bálsamo para a sua vida. Ela vai curar você de várias situações quando você lê a palavra do Senhor. Deus fala a você através da Bíblia. Lendo, você começa a conhecer a Deus. Então, olha só,
quando você começa a ler a Bíblia, você passa a conhecer a Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer de você. Por exemplo, Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23, aí a Bíblia fala assim, vamos ler aí, ó. Diz assim mesmo, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, ou me entender, e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, preste bem atenção, agora, para você conhecer a Deus, a vontade de Deus, saber o que Deus quer, você tem que ler a palavra do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus fala a você através da Bíblia, lendo, ó. Você começa a conhecer a Deus, a entender e obedecer às orientações dele para a sua vida particular e a participação na igreja que você frequenta. Então, o ponto 5 diz assim mesmo, a divisão da Bíblia. Vamos aqui para a divisão da Bíblia. Aí eu falei para você que a Bíblia não está dividida em capítulos e em versículos. A primeira parte da Bíblia começa com o livro de Gênesis e termina com o livro de Malaquias. Então, olha só, a primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, começa com o livro de Gênesis e termina com o livro de Malaquias. É o Antigo Testamento, ou simplesmente pela sigla AT. Você vai encontrar isso em muitos livros, em muitas leituras. O Antigo Testamento inicia com a criação do universo e do homem, e continua com o dilúvio e a história do povo de Deus, Israel. O Antigo Testamento possui 5 divisões. Primeiro é a lei. A lei também é chamada de Pentateuco. São os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, vem aqui os livros históricos. Aí nós temos aqui 12 livros históricos. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí nós temos 12 livros históricos. Aí nós temos 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Nós temos aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu tinha pulado o Provérbios. Aí nós temos aí os profetas maiores, tem 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés. Não, Osés já faz parte do Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. É isso? E aí nós temos os profetas menores, aí são 12 profetas menores. Aí sim, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pastor, não entendi nada que o senhor falou. Então você coloca lá slow motion e aí vai repetir. Mas se você tiver dúvida, é só você abrir aqui a sua Bíblia, na primeira parte aqui, que você vai encontrar todos os livros aqui para você poder entender. Então, olha só, eu falei aqui, ó, os 12 livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, isso aqui compõe o quê? O Antigo, que são 39 livros. Aí, a última voz profética do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Aí começa o Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros, está dividido assim, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, por que nós temos 4 evangelhos? Os mesmos não falam sobre a vida, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Porque os evangelhos foram escritos para povos diferentes, com temas diferentes. Então, por exemplo, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E o que ele ia mostrar para os judeus era que Jesus era o rei dos judeus. Aí já o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, mostrando que Jesus era o homem
que ele era, na verdade, o servo perfeito, né? Então, a figura lá no Evangelho de Mateus é o leão, a figura no Evangelho de Marcos é a bandeira, era o boi, que era o boi que tinha força e paciência para puxar o arado. Já o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e mostra Jesus como um homem perfeito, porque os filósofos buscavam isso no ser humano. Já o Evangelho de João foi escrito para a igreja, e aí já estão todos os povos dentro da igreja, não tem mais separação, nem cítaro, nem bárbaro, nem grego, agora todos que estão em Cristo são nova criatura, e a figura que representa o Evangelho de João é a águia. Então, os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, que significa semelhantes, eles parecem ter a mesma coisa. Já o Evangelho de João tem uma configuração diferente. João vai falar dos 7 grandes milagres que Jesus realizou. Então, aí, nós temos aqui no Novo Testamento, primeiro deles são os evangelhos. Depois, nós temos um histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou dos Atos do Espírito Santo. Depois, nós temos 13 cartas de Paulo. Aí nós temos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, e aí nós temos Tito e Filemão. Aí a carta aos Hebreus, ela não tem na Bíblia respaldo que seja carta escrita por Paulo, por isso que não diz que é carta de Paulo aos Hebreus, mas sim carta aos Hebreus. Aí ela vai fazer parte aqui dessas 8 epístolas gerais, que ele diz bem aqui, 8 cartas, incluso a carta aos Hebreus. Aí nessas 8 epístolas gerais, aí nós temos aí Hebreus, Tiago, aí nós temos 1ª e 2ª Pedro, nós temos 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e essas são as cartas. Aí no final vem o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse, ou como ele colocou aqui, o livro da profecia. Quem entendeu, diga amém. Então é dessa forma que é composto tanto os livros do Antigo Testamento, quanto os livros do Novo Testamento. Então nós estamos mostrando aqui a divisão da Bíblia, para que você que está discipulando alguém, ou que está sendo discipulado, tenha uma pequena noção de como é a estrutura da Bíblia. O Novo Testamento é conhecido pela sigla NT, o Antigo Testamento pela sigla AT, que é Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes na igreja para leitura e estudo são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A primeira tradução da Bíblia, que foi feita no século III a.C., pela ordem do rei Ptolomeu, lá na cidade de Alexandria, no Egito, a gente chama de Septuaginta. A Septuaginta, ela traduziu toda a Bíblia que estava escrita no hebraico para o grego, porque quando Alexandre o Grande começou a implantar a cultura helenista, todas as pessoas falavam o grego, e agora a Bíblia estava no hebraico. Como é que essa cultura agora vai conhecer a Bíblia? Então, Ptolomeu pediu que traduzisse a Bíblia, então 72 judeus traduziram a Bíblia em 72 dias, por isso ficou conhecida como dos 70, Septuaginta. Quem entendeu, diga amém. Eu sei que são palavras difíceis para você compreender, mas eu estou tentando mostrar aqui as origens, os fundamentos, para que você que vai discipular alguém possa ensinar. Então, essa é a primeira tradução que a gente encontra da Bíblia, que pegou tudo que estava no hebraico e colocou para o grego. Depois, claro, teve outra tradução, é chamada de Vulgata Latina, já no século IV, aí já foi Jerônimo que fez essa tradução, aí pegou já a Bíblia, que estava do grego, e agora transformou-la por latim, que agora os romanos, quando vieram, já falavam o latim, e aí a Bíblia teve que ser traduzida novamente. Agora nós falamos que linguagem? O português. Aí não dá para a gente chegar a assistir uma missa, um culto em latim, né, irmãos? Aí a gente teve que traduzir a Bíblia para o português. Aí já foi agora esse homem, pregador da palavra, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia do original para a nossa língua portuguesa. Então, aqui diz assim mesmo, as versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma
para o outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo o que estava escrito em hebraico e em grego para o português. Tradução mais utilizada é a de João Ferreira de Almeida, que é que você talvez tenha aí carregando na sua Bíblia. Então, as versões principais da Bíblia, aí dentro da nossa projeção, é ARC. O que significa isso, pastor? Almeida, revista e corrigida. ARA, Almeida, revista e atualizada. Por que também teve que fazer isso? Porque a nossa linguagem também vai mudando, eles também vão se aprofundando no hebraico e no grego, vão buscando outros sinônimos que a nossa geração atual possa entender. Por exemplo, meu filho fala muito assim, tá ligado, pai? Tá ligado? Tá ligado? Eu falo para ele, não, meu filho, eu não estou desligado. Então, nos jovens, eles entendem muito bem o que é estar ligado. Mas naquela época, estar ligado era acender uma luz. Então, essas coisas precisam ser atualizadas. Esse português que vai se falando, que vai se mudando, senão essa próxima geração não vai entender o que foi escrito no passado. E aí, nós já temos outras versões. Por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel é uma outra versão, ACF. Nós temos a NVI, Nova Versão Internacional. Aí nós temos a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aí você vai ver que é muito melhor, você que é jovem, por exemplo, ler a Bíblia nessa versão, porque fica melhor para você entender. Quem entendeu, diga amém. Sexto, a finalidade da Bíblia. Podemos dizer que a finalidade de Deus com a revelação exagerada na Bíblia é a salvação de todos os homens. Então, Deus se revelou para o homem, Ele quis mostrar como tudo começou, como tudo iniciou e como tudo vai acabar. Então, se você ler a Bíblia, tem a história, a origem do começo, mas também tem a história aí do fim. Então, nós que lemos a palavra de Deus, já sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, isso já está revelado por Deus. Para que isso? Para a nossa salvação. Então, você não se desperta se você não quiser, porque já os homens do passado já falavam, por exemplo, o profeta Joel, aí Pedro está falando, se referindo, olha, aquilo que foi dito pelo profeta Joel, ele vai repetir de novo no Novo Testamento. Aí nós temos agora, estudando na Escola Bíblica Dominical, o livro do profeta Ezequiel, que tem literatura apocalíptica, ou seja, revelação do fim dos tempos. Aí Daniel tem literatura apocalíptica. Nós estamos cheios de livros na Bíblia que tem a literatura da revelação dos últimos dias, e inclusive tem um livro, que é o livro de Apocalipse, que fala dessa revelação das coisas. Mas quando você lê, por exemplo, o Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, aí você vai ver Jesus falando também, profeticamente, do tempo do fim. Então ele fala assim, olha, os discípulos saem do templo admirados de olhar e ver as pedras. Viu, Senhor, essas pedras aqui? Olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo de número 2, diz assim mesmo, Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nós tivemos alguns templos, nós tivemos o tabernáculo, aí depois nós tivemos o templo de Salomão, e o templo de Salomão ele foi destacado, porque ele era coberto de ouro, tanto por dentro quanto por fora. Então era um templo suntuoso. Só que o templo de Salomão foi destruído quando a Babilônia invadiu Judá e levou o pessoal para o cativeiro. Destruíram a cidade, destruíram o templo. E aí, quando eles voltaram do cativeiro, Zorobabel, engenheiro da construção, foi construir agora o segundo templo. Só que quando o Ageu está profetizando, os homens que viveram no tempo em que viram a construção do primeiro templo, que era suntuoso, que presenciaram, que foram para o cativeiro e voltaram, e viram agora sendo colocado as pedras fundamentais desse segundo templo, que não era suntuoso, eles choravam, eles ficaram tristes, mas veio o profeta Ageu e disse, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí como você entende isso? Porque no templo de Salomão, apesar dele ser de ouro, a presença de Deus estava num baú, que era chamado de arca. Então ali era a representação
da presença do Senhor, que o sumo sacerdote, uma vez no ano, atravessava ali no Santo dos Santos, e ali oferecia o sangue aspergido, que foi sacrificado no altar, para o perdão de todo o povo, e aí Deus se manifestava. Aí os teólogos chamam isso de Shekinah, a manifestação da presença de Deus, embora essa palavra não esteja na Bíblia. Só que agora, nesse templo, esse templo que foi construído por Zorobabel, ele foi reformado por Herodes, e essa reforma demorou 46 anos, e aí quando esse templo agora, o próprio Deus encarnado, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, a Bíblia diz que Deus habitou entre nós, a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e não imputando aos homens seu pecado. Aí o próprio Deus entra em pessoa nesse templo, por isso a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, não porque ele tivesse alguma coisa suntuosa. Então, quando o general Tito invade agora Roma, nos anos 70, que eles veem o templo, ele fala, bom, o templo de Salomão, o ouro estava por dentro dele e por fora, esse aqui está dentro das pedras. Então, eles pegavam as marretas e quebravam, esmiuçavam as pedras em busca do ouro, por isso que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Aí Jesus falou, ele fala assim, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, ele pergunta várias coisas, Jesus vai respondendo aí, sistematicamente. Então, ele fala assim, olha, cautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Aí ele começa a dizer, olha, e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares, mas isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Mas quando vocês virem todas essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque está próximo a vossa redenção. E aí, ele fala, então, quando o evangelho foi pregado em testemunho de todas as pessoas, em todos os lugares, então virá o fim. Então, preste atenção, porque muitas pessoas confundem o arrebatamento da igreja com o fim dos tempos. Então, para que a igreja seja arrebatada, não depende do evangelho ser pregado em todos os lugares, em todas as pessoas. Para a igreja ser arrebatada, ela vai vir no tempo e na hora que está determinado por Deus. O que você precisa estar preparado. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo já estão acontecendo. Quantos têm essa convicção? Levante a sua mão. Então, a ordem de Jesus, o conselho dele é que você não abaixe a sua cabeça, que você levante a sua cabeça, porque está próximo à tua redenção. Isso é para o arrebatamento da igreja. Agora, mesmo depois do arrebatamento da igreja, o evangelho ainda vai ser pregado. A Bíblia diz que vai ter 2 testemunhas, 12.000 evangelistas de cada tribo de Israel, fazendo os 144.000 que vão estar pregando o evangelho da salvação na grande tribulação. Só que agora, para ser salvo, vai custar a sua vida. A salvação agora é pela graça. Na grande tribulação, é pela sua vida. Então, vão te imprensar na parede e falar assim, ou tu nega Jesus ou tu morre, aí tu vai ter que escolher. Aí a Bíblia chama essas pessoas, dos que vêm, João está vendo, aqueles que vêm, estão debaixo do trono do Cordeiro, aqueles que vêm da grande tribulação, que é chamada de respiga da colheita. Quem entendeu isso, diga amém. Então, você está aprendendo como as coisas funcionam. Então, Deus se revelou aqui, essa revelação exagerada na Bíblia é para a salvação de todos os homens. Então, você sabe como começou a história e sabe como a história vai terminar. Você só não se salva se você não quiser, porque tudo que foi necessário para que você se salvasse, Jesus já fez por você. Agora, e o que é que eu preciso para ser salvo? A Bíblia diz que basta você confessar o nome de Jesus. Aí Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, diz assim mesmo, a saber, se com a tua boca confessares, e em teu coração creres, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então serás salvo. Então agora, para você ser salvo, basta você entregar a sua vida para Jesus, como Salvador. Aí vamos aqui, para dar sequência a esta finalidade, ela principia por revelar Deus ao homem. Esta revelação é feita por iniciativa do próprio Deus. Preste atenção, não foi você que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de você.
Ele que foi à sua procura desde o jardim do Éden. A Bíblia diz que quando o homem se afastou dele, que pecou e desobedeceu a Deus, a Bíblia diz, e chamou Deus o homem e disse, Adão, onde estás? E até hoje Deus está procurando por muitas pessoas. Eu não sei qual é o seu nome, você que nos assiste aí por essa rede social, mas eu sei que Deus está à sua procura, Ele está chamando pelo seu nome, Antônio, José, Maria, Paula, Ele está à sua procura também. Então, hoje, neste momento, enquanto o dia é chamado, hoje é dia de salvação, diz a palavra do Senhor, e Deus foi que primeiro se revelou ao homem. E ao recebê-lo, o homem recebe também a revelação do plano de Deus para a sua salvação. Então a gente começa a entender como funciona o plano de Deus para a nossa salvação. Vamos ler esse versículo aqui, João, capítulo de número 20, versículo 30 e 31. Diz assim, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Não dava para escrever toda a revelação de Deus. Versículo de número 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, tudo que foi escrito é para a sua salvação, que você possa ser salvo pela revelação de Deus através da Escritura. Mais uma vez salvo, é necessário crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aí nós já tivemos essa aula, crescendo no conhecimento. Aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, Pedro está falando sobre isso. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como o dia da eternidade. Amém. Há 5 sugestões práticas sobre como podemos e devemos utilizar a Bíblia como um programa de crescimento espiritual. Aí ele vai começar aqui. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Olha, Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo... Preste atenção, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Deus fala com você através do louvor, Deus fala com você através da pregação da palavra, Deus fala com você através de profecia. Ouça a palavra de Deus, porque ela é transformadora para a sua vida, para o seu coração. De que modo alguém pode ter fé no coração? É através de ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir é importante. Então, nós precisamos ler, porque se a gente não ler, não vai entrar no coração, e a gente precisa ouvir para criar fé no nosso coração, porque a fé só vem pelo ouvir. Então aqui vamos ler também essa referência, Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 15. Olha, o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, o conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É ouvindo a palavra que o teu coração vai criar fé na pessoa de Jesus Cristo. O segundo conselho que ele dá aqui, que ele diz aqui, sugestão. A segunda sugestão prática é, leia a palavra de Deus. Aí é João, capítulo 5, versículo de número 39, foi o versículo que nós iniciamos aqui, examinar as Escrituras, porque cuidais, ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, nós devemos ler a palavra de Deus. Vou tentar aqui fazer aqui um gesto para você, Entra, irmão, na cabeça? Não. Dá para fazer por osmose? Não. Então, tem que ler, para poder descer ao coração. Se você não ler, não tem como ela estar no seu coração. Aí ele fala aqui, estude a palavra de Deus. Uma coisa é ler, a outra coisa é você estudar, você buscar outras informações. O estudo conscientiza mais, faz-nos participantes da palavra. Por exemplo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, coloque aí. Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Manejar bem é você ter entendimento daquilo que você vai falar, entender o texto e o contexto daquilo que você está lendo, para que você tenha a resposta certa. Aí eu falei aqui que eu vou, num tempo apropriado, eu vou fazer uma série de mensagens, que é para a gente entender melhor a palavra do Senhor, porque a série que eu vou fazer é Você Entendeu Errado, porque existem muitas coisas que a gente fala que está fora do contexto. Então, aquele versículo que é comum a gente dizer na igreja: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei contigo e tu comigo. A gente cansou de falar isso para os pecadores. Isso está escrito lá no livro de Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Eram crentes, eram para os crentes isso. Essa palavra não são para os não crentes, são para os crentes que estão colocando Jesus para fora da igreja, porque você diz: olha, rico estou, de nada preciso. Aí o Senhor fala: tu não sabes que tu és cego, miserável, pobre e nu. Agora o Senhor fala: vocês me botaram para fora, mas eu estou aí, batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar novamente, eu vou cear contigo, e tu comigo, nós vamos ter comunhão de novo. Sabe por quê? Jesus nunca desiste de você. Isso é maravilhoso, irmão. Aí ele fala que, olha, memorize a palavra do Senhor. A palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Somos incentivados a memorizar a palavra de Deus para melhor aplicá-la em nosso viver. Aí eu coloquei aí, memorize a palavra de Deus. Volta lá o slide anterior. Memorize a palavra de Deus. E aí eu coloquei o versículo, volte lá, passe o outro. Eu tinha colocado no versículo, volte aí. Cadê o versículo que eu coloquei aí? O Salmo 119, o versículo de número 11. Quem sabe o que está escrito lá? Olha aí. Muito bem, guardei a tua palavra na gaveta da minha cômoda. É assim? Não? É em cima da estante? Não, eu guardei a tua palavra. Como é que eu guardo a palavra no coração? Quando eu memorizo. Aí quando chega aqui na igreja, aí eu posso recitar João capítulo 17, versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é que eu fiz isso? Eu memorizei a palavra do Senhor, eu guardei ela no meu coração para não pecar contra Deus. Aí as pessoas deixam a Bíblia lá na gaveta da cômoda, e aí quando chega na igreja, querem entender, querem recitar versículo, não vai. Aí tem gente, irmão, recite um versículo aí, vai lá e abre a Bíblia, vai ler. Ô covarde, é só ler, irmão, guardar, memorizar. Por último, uma sugestão que ele dá à prática é: medite na palavra de Deus. Esse Deus aqui na sua revista está com D minúsculo, e você sabe que é com D maiúsculo. Compare a diferença entre a vida de um homem piedoso e temente a Deus e de um ímpio. Então, o Salmo 1 fala, lá no final, que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Preste atenção. Coloca aí o Salmo 1, vai lá para o final. Pode passar. Pode passar. Vai lá para o final. Está aí, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá, irmão. Quando você medita na palavra, você começa a ter a diferença. Coloque aí Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Malaquias 3, 18. Olha o que a Bíblia diz quando você começa a meditar. Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. A diferença é muito grande, irmão. Os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. Eles vão ser como restolho, não vai sobrar nem pó e nem cinza. Mas, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então, é muito grande a diferença entre o justo e o ímpio. Aí ele fala aqui, para a gente ler Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, coloca aí.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É isso que deve ocupar a nossa mente, que a gente deve meditar, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é puro. E no final ele manda a gente ler aqui Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 5, nós já estamos chegando aqui no final desta lição, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição, a desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Isso deve estar mortificado nos nossos membros. Então, o segredo da nossa vida cristã é termos a nossa vida escondida em Cristo. Aí tem aqui só o exercício final para a gente terminar, que ele diz aqui, conforme o ponto 5, as versões principais da Bíblia em português são, escreva ao lado o significado da sigla, aí, ARC é Almeida, Revista e Corrigida, ARA é Almeida, Revista e Atualizada. Aí, cite as 5 sugestões práticas de como podemos usar a Bíblia como um programa de crescimento espiritual. Aí está aí, ouça a palavra de Deus, Romanos 10, 17, que é a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, tem aqui, só teve alguma... Ouça a palavra de Deus, e o segundo ponto é, leia a palavra de Deus. Aí, tá, João 5,39, examinar a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. E estude a palavra de Deus, 2 Timóteo 2,15, aí o Senhor fala que o obreiro, não tendo que se vergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Memorize a palavra de Deus. O Salmo 119,11, eu falei, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Medite na palavra de Deus, e o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nós acabamos de mencionar. Então, que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando aqui a lição de número 7, e na próxima semana vamos estar na lição de número 8, crescendo para o serviço produtivo. Você que nos assiste em nossas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, que você continue nos acompanhando. Estamos aqui no Templo Monte Tabor, meu nome é pastor Emerson Roberto, e no final vai aparecer aí o Pix da nossa igreja, você também pode nos ajudar, contribuindo para o crescimento desta obra, em nome de Jesus. Amém.